No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje faleceu Antônio Carlos da Silva, um homem que viveu em plena aventura do amor e da vida. Nascido em 1950 na pequena cidade de Lagoa Dourada, no interior de Minas Gerais, ele foi um homem simples e humilde que deixou uma marca profunda na vida de todos que o conheceram. Antônio Carlos era filho de pobres camponeses, mas sua paixão pela educação o levou a se tornar um dos mais importantes professores do Brasil. Ele ensinou por quase 50 anos em diversas escolas públicas, desde as menores escolinhas da periferia até as maiores universidades brasileiras. Sua paixão pela ciência e pela educação o levou a se tornar um dos principais defensores do ensino público no país. Em 2005, ele recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Seus alunos em Underline Start assistiram à morte de uma esposa amada, em 1987, e suportaram com ele a perda de seu filho mais novo, em 2003. Mas Antônio Carlos continuou ensinando, como um verdadeiro guerreiro do conhecimento, enquanto sobrevivia ao sofrimento. Seu nome foi citado no telejornal da Globo e seu perfil foi publicado no jornal Correio da Manhã. Seu hobby preferido era a restauração de motocicletas antigas, uma paixão que começou quando ele tinha apenas 15 anos. Ele tinha uma coleção de mais de 20 motos restauradas com cuidado e amor, cada uma delas um tesouro da sua vida. Era um homem simples, que gostava de cortar lenha no quintal, ouvir a vitrola antiga e discos riscados em seus momentos de descanso, e cuidar das plantas que cresciam ao lado do casarão de seu avô. Ele era um amante da natureza pura, que sempre procurava preservá-la. Em sua casa, há uma janela onde o sol se posiciona no final de tarde. Lá ele gostava de sentar e ler livros, com uma xícara de café forte no copo de vidro grosso. Ele era um leitor voraz, que adorava descobrir novos autores e experiências literárias. Antônio Carlos deixou para a posteridade uma marca profunda na educação brasileira. Seu legado é imortal, como seu olhar amarelo e sua voz suave, que sempre ensinavam respeito e amor pela vida. Ele será lembrado como um verdadeiro guerreiro da cultura, que lutou contra as adversidades com coragem e força de caráter. E por fim, ele será recordado como um homem simples, que amava a vida em todos seus detalhes. No momento de sua partida, ele agradeceu a vida e disse: "Foi uma jornada maravilhosa, cheia de dor e alegria, mas acima de tudo, de amor." E assim, com um sorriso triste em seus lábios, ele se despediu do mundo, deixando. Este domingo, a luz da manhã cedeu lugar à sombra e ao silêncio com a partida da Senhora Maria dos Santos, mulher sábia que nasceu em um verão ardente na pequena vila de Lagoa Dourada, no estado de São Paulo. Ela foi mãe, irmã, amiga, professora e guardiã das plantas, dedicando a vida a educar as crianças do seu povoado e a proteger a natureza. Nasceu em pleno verão, numa tarde de sol intenso, no núcleo mais antigo da vila. Era filha de uma sertaneja respeitada e um bom fazendeiro que deixou seu nome registrado na história local por ter sido responsável pela introdução do café na região. Maria dos Santos foi professora durante mais de 40 anos, tendo lecionado em todas as etapas educacionais. Sua dedicação às crianças e ao ensino da cultura brasileira mereceu a Ordem do Mérito Cultural em 2019, quando completou 83 anos. Em 2005, recebeu a Medalha da Inconfidência por ter inspirado uma turma inteira de alunos a cuidar do meio ambiente. A Senhora Maria também era guardiã das flores e plantas nativas da região. Era comum ver a sua varanda coberta por orquídeas, rosas e outras flores exóticas, cultivadas com dedicação e amor. Ela mesma escrevia artigos sobre botânica para o jornal local.
Em 2008, ela recebeu a Medalha do Mérito Médico por ter salvado a vida de um menino que foi atingido por uma moto em frente à sua casa. Em 2016, Maria dos Santos perdeu o marido, João Soares, num acidente de ônibus. Eles tinham sido casados há quase 50 anos e a sua união foi uma referência na comunidade. Após essa tragédia, a senhora dedica-se ainda mais ao trabalho social e às causas ambientais. Em 2018, ela recebeu o título de cidadã honorária da Vila de Lagoa Dourada, em reconhecimento aos seus méritos como educadora e ativista pela proteção do meio ambiente. No entanto, a vida não é para sempre idílica. Em 2017, perdeu seu único filho, Pedro Soares, num acidente de carro. A tragédia marcou profundamente a vida da senhora Maria, que continuou dedicando-se ao trabalho e às causas que mais lhe agradavam. Em 2019, ela recebeu o Prêmio Jabuti na categoria Educação por um livro sobre a história das escolas de Lagoa Dourada. A senhora Maria era apreciada pela sua sinceridade e sapiência. Gostava de leitura, tocar violão, cozinhar com ingredientes locais e cuidar dos seus bichinhos. No entanto, seu hobby mais conhecido foi o cultivo das orquídeas. Em 2018, ela recebeu o título de professora emérita em reconhecimento aos seus méritos como educadora e ativista pela preservação da natureza. No Rádio Nacional, ela foi homenageada pelos seus trabalhos como professora e guardiã das plantas. No Telejornal da Globo, houve uma matéria sobre sua vida e trabalho no meio educacional e ambiental. E a Biblioteca Municipal dedicou um painel em sua homenagem. A última vez que vi Maria dos Santos foi numa tarde de verão. Ela estava sentada na varanda, com a brisa suave dando voltas no seu rosto. Ela me convidou para tomar chá e falamos um pouco sobre as nossas vidas. Foi uma tarde encantadora. Ainda lembro dos olhos dela, tão claros e amigáveis. Não imaginei que essa seria a última vez que a veria. Hoje, ela repousa em paz na capela da igreja de Lagoa Dourada, com as flores que cuidou durante toda a vida ao seu lado. Eles dizem que o cheiro das rosas é o mais intenso quando elas morrem. Acho que eles têm direito. Mas para mim, sempre vou lembrar dela pelo cheiro do café da manhã na cozinha, pela música de violão que tocava e pela brincadeira com seus alunos. Maria dos Santos, uma mulher sábia que deixou seu legado no coração das pessoas de Lagoa Dourada. Em um ângulo de sol do Nordeste, nasceu o cantor, compositor e intelectual Caetano Veloso, encarnação da vitalidade e resiliência brasileira. Sua voz, como a dos ventos que sopram em Salvador, é tão inconfundível quanto a sonora mistura de samba e bossa que carrega consigo. No berço do músico, o mar rompe-se contra as areias da Bahia, enquanto os passarinhos cantam melodias primordiais no alto dos cajueiros. Aquele ambiente vibrante é a alma de sua música, uma fusão de tradições e novidades, como o mar que se mistura com a areia. Caetano, com os olhos verdes do mangue, descobriu o poder da música ainda criança, sintonizando-se com as harmonias do mundo encantado que emana das ruas de sua terra. Ainda mais tarde, viajou até o Rio e conheceu a influência internacional, mas sempre carregou consigo a semente brasileira, que germinou na forma de canções inconfundíveis. As suas composições são como o sol que brota das nuvens baianas, brilhantes, mágicas e capazes de mudar o clima da música brasileira. Em seu universo artístico, a música é um lugar sagrado onde as culturas se cruzam e se misturam em harmonia, transformando-se numa celebração do ser humano e de sua indefectível vinculação com o planeta Terra. A música de Caetano é um rio que desliza pelas encostas do Itacolume, carregado de conhecimento e sabedoria da terra brasileira. Seu canto é a fala do sol nas horas de paz e de amor, uma chama eterna que se espalha por todos os cantos do mundo. Ele é um caminhante, um explorador que abre novos caminhos através da música. Em cada nota, ele nos mostra a beleza e o potencial latente na alma brasileira. Suas músicas são testemunho do amor pelas coisas simples, como o sol nas costas, a chuva no rosto e o mar no horizonte. Como um trovador do século XXI, Caetano Veloso é uma figura central na história da música brasileira. Seus versos são como as sementes que caem do céu. Elas germinam e dão vida a novas canções, novas ideias e novas formas de ver o mundo.
Sua obra é um testamento ao espírito brasileiro, uma festa para todos os que amam a vida e que acreditam na transformação. Eles dizem que Caetano é um gênio, mas eu diria que ele é mais do que isso. Ele é um poeta da música, um pintor das emoções e um místico dos sonhos. Sua música é a vida mesma, em todas as suas cores, aromas e sabores. E assim será eternamente, porque cada canção dele é uma maravilha que nos leva para o coração do Brasil e ao córner da alma humana. Na terra de canções e sertões, num alinhamento de casas abrigando a vida de um povo humilde e festeiro, nasceu o menino que encantaria o mundo com sua voz e seu talento, Caetano Veloso. Em Santo Amaro da Purificação, no coração da Bahia, aquela terra que brota em ritmos e cores, ele foi lançado ao mundo, sementão de uma família de origem simples, mas rica em referências musicais e culturais. Aquele lugar onde as palmas brancas se entrecruzam com os céus ensolarados, e o vento traz a fragrância da mata tápua, foi o berço do gênio que viria moldar um estilo inconfundível. Lá, Caetano foi cercado por cantos religiosos, festas populares e histórias do interior nordestino, que despertaram nele um olhar sensível para a arte e uma espécie de sinais divinos, como se as notas fossem partículas celestiais caídas na terra. A infância de Caetano foi marcada por melodias que desabavam das janelas dos salões e piazzas, onde a família reunida cantava hinos cristãos ou zambes no ritmo do acordeão. Eram coisas sólidas e místicas, aquelas canções que fazem o tempo parar, como se todo mundo estivesse unido numa mesma oração de amor pela vida. E nesse ambiente vibrante, Caetano despertou cedo, um destaque por seu interesse pelas melodias e pelo hábito de observar a vida cotidiana com profundidade e curiosidade. Como um ágil arco-íris que atravessa o céu, o talento de Caetano começou a se manifestar, entrecruzando as estradas do passado e do presente, sem esquecer o futuro. E como a baiana linda, ele surgiu do meio da vida, como um espelho que reflete a beleza e a dor, a alegria e o suplício de uma terra que grita no silêncio do vento: viva! Viva a Bahia! Viva a sua música! Viva Caetano Veloso! Caetano Veloso, um nome que ressonou em toda a nossa terra como um canto da liberdade, nasceu do sangue e das raízes brasileiras. Naquele tempo de jovens folhas amarelas, em uma floresta de sonhos e incertezas, ele mergulhou nos estudos com a mesma paixão que o mar agarra ao areia do litor nevado. Em cada nota deslizante de sua guitarra, caía a essência da Bahia, seu berço e terra sagrada, onde o sol se abraça às águas do Atlântico, dando vida ao ritmo do axé, ao batucarinho dos pés na areia. A literatura, o cinema, tudo absorvido em suas veias, como as raízes de uma árvore se entrecruzam, fundindo-se em uma única força vital. Os primeiros passos da carreira de Caetano foram selados com a colaboração de amigos baianos e o encontro com intelectuais que lhe ofereceram um olhar mais amplo, despertando em seu coração a força de ousar, de lutar contra as correntes do tempo. E foi assim que ele se transformou em um pavão, brilhante e audacioso, levantando suas penas douradas para o céu, em um balé de defesa da liberdade de expressão. A repressão política foi uma das tempestades que atravessaram sua vida, mas Caetano soube usar a força do vento e dos raios, transformando-os em energia para o seu trabalho, sementeira de um novo mundo musical. E assim, ele cresceu, como uma árvore que passa por tempestades, mas sempre emerge mais forte. A determinação e a criatividade de Caetano são como as raízes que sustentam o seu ser, empregadas em sua missão de desbravar territórios inexplorados do mundo da música. E é assim que ele se transformou em uma voz inovadora e corajosa, que ressonou em cada cantinho do Brasil, como a melodia do mar e o brilho das estrelas no céu da minha terra. Nascido na terra quebrada e desigual, Caetano Veloso emergiu como uma voz quebrada, mas sutilmente vibrante, marcando a paisandinha de Salvador com sonhos e emoções que escapavam do cotidiano. A vida era um ritmo vibrante, empolgante e enlouquecedor. Era o tempo de Bahia, do sol quente e da gente simpática. Com a idade adulta veio a consagração, mas não como um florescer impetuoso, sim, como uma flor que abre lentamente, revelando o belo segredo de suas pétalas. Aos olhos do mundo, Caetano tornou-se mais do que um artista, se transformou em uma espécie de profeta da música brasileira. Sua voz e guitarra uma espécie de trombeta sagrada, anunciando a chegada do novo tempo. Seus discos, como Tropicália e Sampa, foram lançados no meio de um fervoroso clamor popular, como se a gente tivesse encontrado em suas canções o olhar para o futuro que tanto precisavam. Eles se tornaram símbolos culturais,
como as matrizes da música brasileira que guardam, em seu interior, o espírito de uma terra exuberante e desbravadora. Como um ídolo no palco, Caetano desbocaçou suas notas, dando vida aos seus sons e palavras, enquanto as mãos andavam sobre os círculos da guitarra, como se ela fosse uma roda do samba que nunca pararia. O público se deixava levar por esse ritual sagrado, onde o tempo parecia suspenso e só os sons e vozes do carioca continuavam a vibrar no ar. Reconhecido nacional e internacionalmente, Caetano foi homenageado com prêmios importantes que se acumularam como as nuvens em uma bela tarde de verão, sempre à sua vista. Mas o mais valioso de todos era o reconhecimento do seu povo, aquele sentimento de pertencimento que só artistas consagrados conseguem inspirar no coração das pessoas. Ao lado de colegas artistas consagrados, Caetano marcou presença em festivais e movimentos sociais, sempre levando a sua mensagem de liberdade artística e crítica ao poder, como se ele tivesse a coragem de uma águia. Seu espírito rebelde sempre foi presente em suas músicas, como em Tropicália, que misturava samba, rock e poesia, desafiando as normas e criando algo novo e inovador. E hoje, Caetano Veloso é considerado um ícone da liberdade artística e do pensamento brasileiro, uma espécie de guardião das tradições, mas com um olhar para o futuro. Sua música vive em nossos corações, como a memória dos tempos de sol e vento na Praia da Costa, onde ele começou tudo, desbravando um mundo de possibilidades. Na terra dos timbiras e dos sambas, surgiu uma voz inconfundível, Caetano Veloso. Um poeta encantador que transpunha as notas da sua guitarra com tanta graça quanto a dança do vento nas folhas, em uma melodia de amor e desafio à vida. Ele foi um cavaleiro, em uma era de guerras sonoras, onde o som enfrentou os silenciosos cânones da tradição. A sua voz é um canto eterno, uma semente plantada no coração do Brasil. A cada nota cantada, uma história se desdobra e se enrosca com a de outros mestres, em um abraço inesgotável entre gerações. E ele foi o primeiro a subir ao palco, dançarino da vida, com o braço levantado, na certeza de que tinha algo a dizer, algo a fazer, mudar o Brasil através da música. Caetano, um homem que se enquadrava em nenhum modelo, construiu sua carreira como uma obra-prima inacabada, onde o futuro é sempre mais belo do que o passado e a paixão é um mistério sem saída. Ele foi um camaleão musical que se deslizou pelos gêneros, deixando seu selo em cada um deles, uma espécie de dança sonora que ele criou sozinho, naquele canto onde o mar toca a terra e o sol pinta o céu. Como os rios do Brasil, sua voz é inconfundível, fluente e inexoravelmente direcionada para o futuro. A cada nota, ele faz um compromisso: viver a vida com coragem, amar a arte como seu próprio ser e abrir caminhos para que outras vozes sejam ouvidas. Caetano é mais do que uma lenda, é um símbolo de resistência e superação, de um país em busca de sua identidade cultural. Sua música é a história da terra do Brasil cantada por um homem que nunca esqueceu de amar suas raízes, mesmo distante de seu lar. E ele vive na memória coletiva como uma espécie de templo sonoro, onde o amor à arte se transforma em vida e vice-versa. E ele nos lembra que a música não é apenas um recurso para expressarmos nossas emoções, mas também um caminho para descobrir o nosso próprio ser. E como uma flor que surge no meio da areia do Maracajá, Caetano é um símbolo de esperança, um olhar que abre o caminho para a criatividade e o amor à vida. E ele nos lembra que a música é a alma da humanidade, uma linguagem universal que transcende fronteiras, culturas e épocas. E agora, em cada nota de seu legado, ele continua cantando a história do Brasil, enquanto o mestre que nos ensinou a sonhar através da música e da palavra. E ele nos lembra